E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro onde eu respondo as perguntas que vocês deixam aí nos comentários. Então eu vou pedir para você assistir esse vídeo, obviamente, e deixar nos comentários a sua pergunta para que eu possa responder em um próximo vídeo. E desde o início peço também para que você deixe o like no vídeo e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, beleza? Então vamos aí para a primeira pergunta, que é do Ítalo Brandão. O que realmente aconteceu em 97 depois que o Cruzeiro ganhou a Libertadores? Porque eu só tinha um ano e não sei. Vejo em alguns vídeos que o Cruzeiro contratou 4 jogadores para jogar o Mundial e jogadores importantes da Libertadores não estavam lá, como Palhinha, Marcelo Ramos, Gotardo e Nonato. Ítalo, obrigado pela pergunta. Cara, pra gente entender bem o que aconteceu ali até a contratação dos jogadores, o Mundial, a gente tem que voltar um pouquinho para a final da Libertadores, tá? O Cruzeiro ganhou a Libertadores, bom demais, não sei o que, 1x0 no Sporting Cristal. O Paulo Tuori deixou o comando do clube imediatamente, porque ele tinha desacerto com o diretor de futebol, que era o Moraes na época, então ele combinou, ele resolveu que ele só ia até o final da Libertadores. Acabou a Libertadores, ele pegou o boné e saiu fora. Se eu não me engano, ele foi treinar o Flamengo na época. E é importante lembrar que nessa época também o Palhinha foi embora. O Palhinha disputou a reta final da Libertadores já vendido. Ele já era jogador do Mallorca da Espanha. Situação parecida ao que aconteceu com o Ramírez em 2009, né? Que a transferência dele já tinha sido fechada bem antes, só que ele foi até o final. A diferença é que, como o Cruzeiro ganhou em 97, ninguém fala que o Palhinha tirou o pé. Mas nem o Palhinha nem o Ramírez tiraram o pé. Com isso, o Cruzeiro contratou Nelsinho Batista para ser o treinador durante a disputa ali de Campeonato Brasileiro e também da Supercopa que viria a partir daí. Enfim, fato é que a passagem do Nelsinho pelo Cruzeiro não foi boa, tá? Eu tava até olhando aqui nas fichas técnicas. Ele fez 23 jogos como técnico do Cruzeiro antes da final do Mundial. Foram 7 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. O Cruzeiro lutou contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e inclusive a gente não caiu por muito pouco. O Cruzeiro ficou apenas a 2 pontos acima do Bahia, que foi o primeiro rebaixado naquela ocasião. O campeonato tinha 26 clubes, caíam os 4 últimos, o Cruzeiro ficou em 20º. A gente também foi eliminado da Supercopa ainda na primeira fase, na fase de grupos, e a situação realmente estava muito ruim, o elenco estava sendo muito criticado. Com isso, o Cruzeiro resolveu fazer essas contratações de 4 atletas, né? O zagueiro Gonçalves, o atacante Bebeto, o Donizete Pantera também atacante e o Alberto, lateral direito, que é o Alberto Valentim, que inclusive atualmente é treinador do Vasco. A questão é que as contratações elas foram meio estranhas porque não foram exatamente para as posições mais necessárias, né? Por exemplo, o Nelsinho não sabia muito bem como armar o time, por quê? O Cruzeiro contratou 2 atacantes, né? Contratou Donizete e contratou Bebeto. Com isso, o Marcelo Ramos virou reserva. O Marcelo Ramos, que era o principal atacante do Cruzeiro, a referência, né, um dos maiores artilheiros da nossa história, virou banco. O Elivelton, que era uma espécie de ponta esquerda na conquista da Libertadores, perdeu a vaga no time, porque ele era um dos atacantes em tese. Então ele foi improvisado na lateral esquerda, com isso o Nelsinho tirou o Nonato, mandou o Nonato para o banco. O Gonçalves entrou na vaga do Gotardo, que era o capitão do time. O Gotardo nem viajou para a final do Mundial, assim, estranho. O outro zagueiro, né, histórico ali da final da Libertadores, que era o Gelson Baresi, ficou no banco na final do Mundial, jogou João Carlos junto com o Gonçalves, que era uma dupla que nunca tinha jogado junto. Na lateral direita, que em tese o Alberto jogaria, que era um bom lateral de fato, jogou o Vitor na decisão. O Vitor inclusive foi expulso, mas o Alberto acabou nem jogando pelo Cruzeiro. Então foi uma grande incompetência de todo mundo. O Nelsinho, que era um treinador fraco, nunca foi grandes coisas, na época tinha muito nome, mas não conseguiu fazer um bom trabalho no Cruzeiro. Os jogadores também não atuaram bem, o Cruzeiro teve diversas oportunidades de gol e desperdiçou. Até o peruano, né, o Palácios, tem uma boa chance de gol na final do Mundial, quando o jogo ainda tá 0x0 e acaba parando uma defesa do goleiro. A grande verdade é que a gente não jogou bola, não foi competente, não meteu gol e com isso perdeu. É da vida, mas houve muita incompetência nos bastidores aí, tá? Incompetência da diretoria, que contratou jogadores que talvez nem precisava, né? Por mais que o elenco fosse muito criticado, eles acabaram jogando fora uma identidade de time que já existia, já tinha provado a sua força, para fazer contratações de jogadores para atuar em um jogo, né? É uma das coisas mais bizarras que eu já vi acontecer no futebol brasileiro. Que bom que não virou moda. O Didi GPX54 pergunta: qual você acha que foi o pior técnico do Cruzeiro? Didi, obrigado pela pergunta. Essa é uma boa, viu? Eu ficaria entre 2 nomes que, inclusive, eles têm passagens como dos melhores treinadores do Cruzeiro e depois eles têm passagens como piores treinadores do Cruzeiro. Um deles é o Paulo Tuori, que eu já citei aqui, que foi o nosso treinador na conquista da Libertadores 97.
Para mim, a passagem dele pelo Cruzeiro em 2007 foi uma das coisas mais horrorosas que eu já vi, tá? Assim, o time era ridículo, aquele time era muito mal treinado, muito esquisito. Tanto que depois chegou o Dorival Júnior, que era um técnico muito inventivo na época, muito louco, muito ofensivo, e o Cruzeiro brigou e inclusive chegou, né, no G4 ali, pegou vaga da Libertadores. Não lembro se era G4 ou G5 na época, mas a gente conseguiu se classificar para a Libertadores basicamente com os mesmos jogadores, um reforço ou outro. E o outro treinador é o Luxemburgo, que para mim é o melhor treinador que eu vi pelo Cruzeiro em 2003 e é o pior que eu vi do Cruzeiro em 2015, onde o time simplesmente parecia que a cada dia de treino o time era mais destreinado, né? Parecia que o Luxemburgo realmente destruía qualquer trabalho que havia sido feito pelo Marcelo Oliveira antes dele e foi um desastre completo. Mas se for para escolher um, eu fico com o Luxemburgo. O Sargento Daniel faz uma pergunta. Se você pudesse escolher um título importante que nós perdemos, qual escolheria? O Mundial de Clubes de 76, ou a Libertadores de 2009 ou a Copa do Brasil 2014? Daniel, obrigado pela pergunta. Essa é muito fácil para mim, tá? É a Libertadores 2009. Seria, sem dúvida nenhuma, o que mais doeu. Aí você vira e fala assim, pô, mas e o Mundial? Cara, o Mundial não é isso tudo. Eu já falei várias vezes que para mim o Mundial é uma competição que é muito supervalorizada, especialmente por nós brasileiros, né? Sul-americanos em geral, mas é uma competição que os times europeus não jogam com essa fome de ganhar. Eles ganham o Mundial, eles não se acham melhores do mundo por isso, até porque quando eles ganham a Liga dos Campeões, eles já sabem que eles são os melhores do mundo, porque são. O Mundial é apenas um torneio, cara, é uma coisa quase festiva, sabe? É um mundialito, né, igual os caras do Real Madrid falam do que aconteceu em 2000. Para mim o Mundial não tem esse valor todo, por mais que tenha sido muito da hora ver o Cruzeiro de 76 pegando o Bayern de 76, né? 2 jogos espetaculares. Dizem, né, que os fatores climáticos pesaram muito para a vitória do Bayern lá na Alemanha. E eu acho que o simples jogo entre Cruzeiro e Bayern de Munique, por exemplo, se hoje tivesse um torneio amistoso que tivesse times desse tipo, grandes clubes brasileiros jogando contra grandes clubes europeus, já seria um bagulho do caralho. Eu lembro que há alguns anos teve um torneio na Alemanha, acho que tem todo ano, que é a Audi Cup, que o São Paulo jogou contra o Bayern e tudo. Eu acho legal ver os nossos times se colocando à frente contra esses grandes, contra esses maiores do mundo. Mas eu não dou ao Mundial uma importância maior do que a um título de Libertadores, por exemplo. E a Copa do Brasil 2014, irmão, pô, os caras ganharam uma, a gente já tem 6, né? Na época a gente tinha 4. Então, assim, foi um título da Copa do Brasil, é muito importante, jamais vou desmerecer uma conquista. É claro que doeu um pouco mais por a gente ter perdido pelo grande rival, mas já passou, né? E passou definitivamente quando a gente ganhou mais e mais títulos, e eles estão até hoje festejando o que ganharam em 2014. Robson Luiz pergunta, Mundial é obrigação no centenário? Eu acho que sim. Robson, obrigado pela pergunta, eu acho que não, tá? Simplesmente porque não dá para você tratar como obrigação um time como o Cruzeiro, como o Flamengo, como o Boca, o River ou qualquer um deles, ganhar um jogo, né, contra um time de um nível de um Real Madrid, de um Barcelona, de um Manchester City. Simplesmente porque existe um abismo financeiro tão grande e um abismo técnico entre os jogadores dessas equipes que você não pode querer obrigar o time que tem menor investimento e jogadores tecnicamente piores, digamos assim. Você não pode dar a ele a obrigação da vitória contra um time muito maior. É lógico que quando você vai jogar querendo ganhar, você vai dar tudo em campo, você vai morrer em campo para ganhar. Tá? Não é porque o Mundial não vale mais que a Libertadores que você não quer ganhar. É lógico que quer, cara. O futebol é isso. O esporte é o desejo, a luta, a trajetória para a conquista. É isso que faz a gente gostar tanto do futebol. A questão é tratar como obrigação o Davi ganhar do Golias. Não dá, mano. E quando eu falo Davi e Golias, pelo amor de Deus, né? Vocês não vão falar, então o Cruzeiro é time pequeno. Presta atenção. Vocês entenderam muito bem o que eu falei. Eu tô falando de posse, de dinheiro, de condição de investimento, e é isso que torna um time favorito ou não dentro de uma competição. Não é o tamanho que ele tem historicamente. O César Augusto pergunta, você acha que a diretoria poderia de alguma forma ter mantido o Hudson no fim do empréstimo dele? César, obrigado pela pergunta. Sim, a diretoria poderia ter mantido o Hudson. Agora, a diretoria deveria ter mantido o Hudson? Não. Essa é a minha resposta. Eu acho que pelo preço que o São Paulo pedia pelo Hudson, não valia o investimento. O problema é, o Cruzeiro fez um investimento quase do mesmo valor, um pouquinho abaixo,
para comprar o Bruno Silva, que hoje a gente sabe que deu muito errado durante a sua passagem aqui pelo Cruzeiro. Até por isso a resposta óbvia é que sim, o Cruzeiro tinha condição, tinha grana, né? Tanto que se pagou no Bruno Silva, tinha como pagar pelo Hudson. A diferença era bem pequena. Mas eu, fosse diretor do Cruzeiro, não teria pagado nenhum dos dois. Eu acho que nenhum deles eram jogadores indispensáveis para o Cruzeiro, como o tempo provou que não eram. Foi muito importante no título da Copa do Brasil e eu jamais vou tirar o mérito dele por isso, mas ele não é um jogador brilhante, ele não é melhor que o Henrique, ele não é melhor que o Romero, e não é melhor que o Lucas Silva também. Vou falar desses três, porque no caso do Ariel Cabral eu acho sim que o Hudson é um jogador mais completo e mais interessante do que o Ariel Cabral para se ter no elenco. O Gabriel Berlim pergunta: quais seus planos para o futuro do canal? Acho que seria legal fazer vídeos dentro do Mineirão, assistindo os jogos, que você for, seria bacana. Gabriel, obrigado pela pergunta. Cara, fazer vídeos dentro do estádio, né, acompanhando os jogos e tudo mais, era o meu objetivo no início do canal. A questão é que isso esbarrou em duas situações básicas. A primeira é dinheiro. Se você não tem dinheiro, por exemplo, pagar um sócio, gastar com transporte, eventualmente alimentação e tudo mais para ir no estádio, é um gasto que hoje eu não tenho. E eu não tô com dinheiro sobrando para poder fazer isso. Aí você me diz, seria um conteúdo que ninguém faz? Não, porque a gente já tem canais voltados ao Cruzeiro que fazem basicamente esse tipo de conteúdo. Então, no momento, pelo menos, eu priorizo por fazer algo que eu posso fazer e que eu não vejo outros canais fazendo, ou modéstia à parte, que eu acho que eu sou muito bom fazendo. Que é analisando os jogos, falando mesmo sobre as partidas e tudo mais. Uma coisa que eu pretendo fazer, e eu não gostaria de ter parado e infelizmente fui forçado a isso, foi a questão das lives. Elas estavam dando muito problema, por isso eu parei de fazer live. Pretendo voltar a fazer? Pretendo. Por quê? A live, tem muita gente que se ilude achando que aquele dinheirinho que as pessoas doam ali e tudo mais, que aquilo é um absurdo. O YouTube fica com a maior parte daquela grana, tá? Chega na gente muito pouco, né, daquele superchat. Mas ajuda, é uma coisa que ajuda também e é uma das coisas que eu sinto falta nesse momento, porque a gente precisa de dinheiro para fazer a coisa funcionar. E o outro aspecto, esse que inclusive me chama mais atenção, é a questão de entrar no ar logo após o jogo. Porque quando eu vou gravar um vídeo, acaba o jogo, eu gravo o vídeo, faço uma edição básica e coloco no ar. Nesse período eu normalmente perco 1 hora, né, até entrar o vídeo no ar. E nesse aspecto a live me faria ganhar muito tempo e também perder a questão da edição. Por quê? Acaba o jogo do Cruzeiro, eu venho pro computador, faço a thumb, boto ali no bloquinho de notas ali as notas que eu dou pro jogador, algum comentário mais importante que eu não posso esquecer, e tamo no ar, já tá ali ao vivo, já tô interagindo com vocês e isso é uma coisa que eu tô sentindo falta. Agora realmente gravar no Mineirão é uma coisa que de momento eu não tô fazendo e eu tô com um projeto aí, não vou adiantar muita coisa, eu quero ver se ele vai funcionar primeiro, mas é de gravar alguns vídeos com mais pessoas, eventualmente em mais lugares e ter uns conteúdos mais interessantes, mais discussão. Eu sinto falta desse bate-papo, dessa interação, de ter opiniões diferentes ali. Já tenho uma ideia das pessoas que eu quero ter comigo nessa ideia e acho que ficaria legal a gente fazer isso em vídeo e eventualmente também em podcast. E por fim o Luiz Chagas pergunta qual a verdade sobre a saída de Dida do Cruzeiro. Luiz, obrigado pela pergunta. Cara, a verdade 100% ninguém nunca vai saber por quê. Tem situações, tem muitos boatos, né? Dizem que o Perrella pegou a mulher do Dida. Enfim, tem muito boato que as pessoas inventam. Qual é a situação mais clara? Para quem não lembra, até final da década de 90 ali, existia o raio da lei do passe. O que era isso? Na lei do passe, não dependia muito do prazo do contrato. O atleta, ele era vinculado ao clube. O cara assinava um contrato de 5 anos com o clube. Chegava no 6º ano, ele não podia simplesmente sair, entendeu? O clube era dono do jogador e ele só sairia se o clube quisesse vender. Inclusive, às vezes tinha caso de jogador que estava com salário atrasado, estava todo fodido no clube, mas ele não podia se ver livre do clube justamente por isso. A partir do momento que veio os rolê lá de Lei Pelé aqui no Brasil, lá na gringa, né, nas Europa, foi a Lei Bosman. Bosman era um jogador que conseguiu pela primeira vez se desvincular disso. Enfim, é um processo longo que aconteceu para que o jogador não fosse mais vinculado ao clube além do período de contrato. No caso do Dida, ele já tinha recebido várias propostas para deixar o Cruzeiro, para ir para a Europa, e o Cruzeiro não vendia ele. O Perrella não vendia ele nem fudendo,
Fato é que em algum momento houve um desentendimento, sabe-se lá de qual ordem, e a partir daí o Dida não quis mais jogar pelo Cruzeiro. Isso foi ali fim de 98, início de 99. Então tem uma galera que fala que o Dida quis sair do Cruzeiro para ir pro Corinthians. Não foi o caso. O Dida saiu do Cruzeiro para ir pro Milan, tá? O Dida foi vendido, na verdade houve uma briga judicial e no final das contas o Dida foi transferido do Cruzeiro para o Milan. O Milan pagou, se eu não me engano, 4 milhões de dólares, um valor assim, pela compra do goleiro, o que foi um valor considerado até alto na época, porque o goleiro era muito desvalorizado. Então basicamente o que rolou é que o Dida queria passe livre, aí parece que entrou na justiça, alegaram umas coisas de atraso de salário, aí o Cruzeiro ganhou, provou que estava tudo em dia e tudo mais. No final das contas, o Cruzeiro e o Milan fizeram um acordo e depois o Milan emprestou o Dida para o Corinthians. Mas aí é uma coisa que não é ligado a Dida que forçou a saída do Cruzeiro para ir para o Corinthians. Não, ele quis sair do Cruzeiro mesmo e eu não consigo julgá-lo por isso, porque o cara ser escravo do clube é uma coisa que eu sou totalmente contra. E se vocês pararem para pensar um pouquinho, vocês vão entender esse lado também. Se coloquem no lado do atleta. Você assina um contrato de 3 anos, acaba os 3 anos, você é obrigado a prestar conta para essa empresa? Não, irmão, acabou o seu contrato ali, você pode trabalhar onde você quiser, entendeu? Era uma situação muito complicada, houve litígio, no final das contas o Dida foi pro Milan, aí ele passou por um time da Suíça e depois ele veio pro Corinthians, catou muito pelo Corinthians, depois voltou pro Milan, né, fez história no Milan, ganhou Champions League e tudo mais. Mas fato é que o que desencadeou a briga do Dida com o Cruzeiro é uma coisa que eu acho que a gente nunca vai saber. E só para corrigir uma informação que eu falei agora há pouco, a saída do Dida pro Milan foi por 3 milhões de dólares, não foi por 4. O Cruzeiro pedia 4,5, o Milan ofereceu 2, no final das contas eles fecharam por 3 milhões em maio de 99. Bom galera, o vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e claro, né, deixa as suas perguntas aí nos comentários para que eu responda numa próxima edição, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!